Fala muito em Brasília que a Polícia Federal teria conseguido quebrar a senha do celular do Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master. E, além disso, queria saber para você como é que está a situação em relação ao convencimento, se o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, deu alguma dica em relação à abertura de CPI, uma CPMI, para investigar só o caso Master, porque o Hugo Mota já tirou o corpo fora, né? A gente sabe. E o Davi Alcolumbre, como é que fica? Pois é, Lúcio, vou aproveitar então para já trazer aqui um bastidor que eu e Marcela Matos vamos publicar daqui a pouco no site do SBT News. Quem nos acompanha aqui pela televisão ou pelas redes sociais, pela internet, já vai saber que é o seguinte: Davi Alcolumbre está cada vez mais pressionado a instalar a CPMI para investigar o Banco Master. Isso muito embora ele tenha visto um aliado de primeira hora, o seu indicado na presidência da Amapá Previdência, que é o Jocildo Lemos, alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada. Alcolumbre, claro, não quer a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, mas está um pouco sem saída. Não apenas por conta da pressão de todas as redes sociais, pressão da opinião pública por mais investigações, mas também por uma questão regimental. Qual é essa questão regimental? O presidente Davi Alcolumbre quer derrubar o veto à dosimetria, isso está muito claro. Ele quer derrubar aquele veto do presidente Lula ao projeto de redução de penas para os condenados na trama golpista, porque foi um tema aprovado por ampla maioria na Câmara, no Senado, então Davi Alcolumbre tem esse objetivo. Só que qual que é o problema? Para derrubar o veto da dosimetria, precisa convocar uma sessão do Congresso. Regimento. Se Davi Alcolumbre convocar uma sessão do Congresso, automaticamente está instalada a CPMI do Banco Master, porque o regimento é muito claro. No caso de sessão do Congresso, haverá a leitura de qualquer requerimento de CPMI, desde que haja as assinaturas necessárias para instalação. E a CPMI, protocolada pelo deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, já tem essas assinaturas. Então, Alcolumbre está numa sinuca de bico, quer derrubar a dosimetria, mas se convocar a sessão do Congresso para derrubar a dosimetria, acaba por instalar essa CPMI do Banco Master, o que ele não deseja. O que Alcolumbre vai fazer para superar esse impasse? É a grande pergunta aqui em Brasília nesta semana. Alcolumbre está, assim, fechado em copas, não tem revelado para os senadores qual vai ser a sua estratégia para superar esse dilema, mas tudo indica que existe uma possibilidade muito maior dentro do Senado e no Congresso, porque o Davi Alcolumbre é o presidente do Congresso, de instalação de CPMI para investigar o Banco Master. Na Câmara, essa hipótese já foi basicamente enterrada pelo presidente da Casa, o deputado federal Hugo Mota. Em relação ao celular de Daniel Vorcaro, essas informações vêm e vão porque existe, claro, muito interesse em torno do celular dele, que tende a ser um celular aí bombástico. O fato é, Lúcio, a Polícia Federal adquiriu novos sistemas de segurança para acessar o celular de Daniel Vorcaro. Isso porque ele tinha ali uma senha potente que ele não revelou para os investigadores e não tem essa obrigação do ponto de vista legal. E também ele tinha ali várias camadas adicionais de proteção, por exemplo, uma outra senha para entrar no aplicativo de mensagens popularmente conhecido. Ele tinha aquelas mensagens temporárias, ele apagava algumas. Então, assim, era uma pessoa ciente de que o celular poderia cair na mão dos investigadores em algum momento. No entanto, a Polícia Federal adquiriu softwares novos para fazer o acesso na íntegra ao celular de Daniel Vorcaro, inclusive as mensagens apagadas. Tudo indica que, em algum momento, a investigação vai ter o acesso na íntegra a todo esse material e aí pode ser que muita gente do mundo da política esteja diretamente envolvida nesse caso e não vai ter como tirá-lo do Supremo Tribunal Federal, apesar da pressão de ministros do Supremo para enviá-lo à primeira instância. Lúcio. Vou devolver agora essa apuração, inclusive, para Marcela Matos, que eu sei que essa apuração sobre a tentativa de se instalar uma CPI do Banco Master, essa sessão também para discutir a derrubada do veto do projeto de lei da dosimetria, também tem a participação da Marcela Matos. Marcela, acredito que você também tenha conseguido acompanhar as informações que os dois concordando assim com a cabeça é demais. São maravilhosos, né? Nossos analistas, olha. São lindos demais. Muito fera os dois. São muito, além de bons, competentes, são lindos demais. Olha que dupla. Olha o sorriso da Marcela, porque eu sei que ela tem informações para agregar a essa apuração que está colocando aí essa posição vulnerável de Davi Alcolumbre nessas duas discussões que eu mencionei. O que você pode agregar dessa apuração para nós, Marcela?
Lívia, muita generosidade sua, viu? Eu e o Gary aqui, a gente age sempre em parceria. O que os parlamentares estão relatando, e há até uma insatisfação em relação a isso, é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele realmente está muito recluso, ele evitou, por exemplo, reunir as lideranças, ele está fugindo desses encontros, e a interpretação desses parlamentares é porque são nessas ocasiões em que há uma maior cobrança, justamente para que o presidente do Senado paute alguns temas, e é inevitável que tanto a questão do veto da dosimetria quanto essa questão da CPMI do Banco Master entrem ali nessa lista de cobranças. Então, por enquanto, desde a retomada aí do ano legislativo, agora no início de fevereiro, o presidente do Senado evitou esses encontros. Até interlocutores dele falam que Davi Alcolumbre está priorizando agendas individuais, que ele vem buscando os parlamentares ali, fazendo um corpo a corpo, mas ainda não há uma definição justamente de quando ele vai pautar, ele vai convocar essa sessão do Congresso Nacional, porque, como o Gayer vinha explicando, é uma sinuca de bico. A partir do momento em que ele chama essa convocação do Congresso Nacional e essa sessão acontece, automaticamente estaria instalada a CPMI do Banco Master. Então, realmente, é aí que reside o problema, porque em relação ao veto da dosimetria, já há um entendimento de que isso sim vai ser derrubado, ao mesmo tempo o governo se esforça para conter esse movimento e a oposição pressiona pelo avanço da CPMI do Banco Master. Isso também gera algumas especulações sobre medidas alternativas que Alcolumbre poderia buscar. Ontem, conversando ali com parlamentares no Congresso Nacional, o que eles acham é que, por exemplo, Davi Alcolumbre, caso realmente perceba que está insustentável a pressão em torno do avanço desse caso Master no Congresso Nacional, ele poderia buscar uma solução pela qual ele teria o maior controle desse processo, que seria, em vez de instalar uma CPMI composta por senadores e deputados, ele poderia dar aval, então, a uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito só do Senado. E por quê, Lívia? Porque tirando os deputados, fazendo ali uma comissão exclusiva de senadores, ele controlaria mais esse colegiado. Essa é a avaliação que se faz. Davi Alcolumbre é o presidente da casa, ele é muito influente, há uma avaliação de que ele controla ali ou tem influência sobre 50 senadores, então por aí seria mais fácil, então, fazer uma CPI no Senado do que uma CPMI, que teria participação de deputados também, e aí, sobre eles, ele não teria ali tanto controle, tanta ingerência. Essa é uma especulação que se faz, seria um caminho alternativo, porque, inclusive, criando uma CPI antes dessa sessão do Congresso, antes dessa instalação, isso esvaziaria, de certa forma, então, uma comissão mista e resolveria o problema de Davi Alcolumbre. Isso é o que se diz nos bastidores, mas o que ele vai fazer realmente ninguém sabe. Ele está ali ainda calculando, avaliando os prejuízos desse caso, se seria pertinente ter uma comissão de inquérito num ano eleitoral, porque a gente sabe que esse tema, ele causa muito desgaste e num ano de eleições ele aumenta ainda mais essas disputas internas, isso pode travar a pauta de votações no Congresso Nacional. E Davi Alcolumbre, então, está fechadíssimo em copas, ninguém sabe ainda o que ele vai fazer em relação à dosimetria e à questão do Banco Master, mas o que a gente sabe é que a pressão está grande, Lívia.